Quando temos ideias fixas de como a nossa vida precisa de ser e aquilo que precisamos de fazer, tornamos-nos insuportáveis, tornamos-nos exigentes. Olá, o meu nome é Carla Peralta, bem-vinda aqui ao meu canal. Afinal, o que é isto da exigência? A exigência significa que tens uma obsessão, uma ideia fixa de como a vida precisa de ser. Ou melhor, como a tua vida precisa de ser. Então hoje vou-te dar os 10 sinais de alerta para dares conta que estás a ser exigente, que estás a ser obcecada com uma ideia sobre como a tua vida precisa de ser. E posso dizer desde já que estes 10 pontos estão bem presentes na minha vida ainda. Eu constantemente observo os meus comportamentos, aquilo que vai surgindo. Em todos os momentos da minha vida vou observando e dando conta de todos estes 10 pontos de alerta. Por isso, trago-te-os aqui para que possas também tu dar conta deles e que muitos nós pensamos que são normais. Humor instável, ou seja, emoções à flor da pele. Eu quero que tu prestes muito atenção a esta questão das emoções à flor da pele. Eu já falei sobre ela, tenho vindo aqui a falar muito sobre isso. Nós, quando ficamos muito sensíveis fisicamente, ficamos com o humor instável, com a nossa emocionalmente instáveis. Acordamos de manhã e vemos o sol e ai que bom tempo, de repente começa a chover, ai já está a chover, e se acordamos com chuva também não gostamos. Coisas de fora afetam-nos muito rapidamente. As coisas que acontecem fora de nós afetam-nos muito rapidamente. E quero que tu prestes atenção muito a isso e quanto isso tem a ver com a reclamação. Com o reclamar. A gente quando reclama é porque não estamos satisfeitas com a vida, nós estamos a ser exigentes, nós estamos a ter uma ideia e queremos que a vida seja dentro daquela ideia fixa que nós temos. Por isso, quando nós temos as emoções à flor da pele, quando nos tornamos sensíveis fisicamente, significa que estamos a reclamar muito na vida, ok? Por isso, atenção a este ponto que ele aparece e de muitas maneiras na nossa vida. Segundo ponto, medo de errar. Errar como? O que é que tu podes errar? O que é isto de medo de errar? A gente só pode errar quando existe um guião que estamos a seguir, quando existe uma ideia que queremos seguir, quando existe algo fixo que a gente tem de fazer, tem de dizer, tem de cumprir, algo que que está estabelecido e que devemos cumprir para que alcancemos alguma coisa no meio disto. Aí pode ser que erres. Se existe já um caminho pré-definido, aí pode ser que erres. Agora, quando vives a vida e a vida em si, ela não tem padrões, ela não tem nada em que precisas de encaixar. Quando tu vives verdadeiramente, não há forma de errar, porque não há erro. Nada é um erro. 3. Evitar conflitos. E agora tu perguntas, Carla, então vou guerrear, vou discutir com as pessoas. Conflitos não tem nada a ver com isso. Quando a gente chega ao ponto em que já andamos à porrada, ou que andamos a bater boca, ou andamos a chamar nomes às pessoas, aí já não é conflito, aí já é uma guerra aberta. Aí já a gente ultrapassou o conflito há muito tempo. O conflito existe em nós quando nós aceitamos ou rejeitamos. Isto é conflito. E quando eu evito aquilo que rejeito, quando eu evito olhar para isto, para aquilo que rejeito e para aquilo que eu aceito, quando eu evito olhar para o julgamento que está por detrás desta divisão, deste conflito, aí sim é um grande sinal de alerta. Olhares para isso, porque é esta divisão que depois leva a gente a discutir com os outros, a gente a zangar-se com os outros, a gente às vezes chegar mesmo à porrada com os outros. Tem a ver com este conflito em nós, esta ideia
de que aquilo eu não quero e que aquilo aceito porque encaixa nas minhas ideias. 4. Não saber dizer não. Temos muitas pessoas que dizem, eu não consigo dizer não. Porquê? Porque tu queres ser boazinha? Porque tu queres ser generosa? Porque tu queres ser vista como uma pessoa que ajuda os outros? Que tu queres ser vista como uma pessoa que compreende os outros? Tens essa ideia daquilo que queres ser? E então, como a pessoa que diz não encaixa naquela ideia, e o que encaixa naquela ideia é a pessoa que diz sim, que está para os outros, que ajuda em tudo, que está disponível. Garanto-te que assim não vais dizer não. Mas dizer não faz parte da vida. Dizer não ou dizer sim são sim meramente palavras. A questão é que muitas vezes a gente ficamos presas nestas palavras, presas nos seus significados, presas nas ideias que estão ligadas a ela. O não ou sim depende daquilo que precisas de compreender em ti. Simplesmente isso. Agora, quando tu, lá está, tens esta exigência para com a vida, tens esta exigência pela tua ideia daquilo que tu queres da tua vida, talvez o não saber dizer não seja uma grande limitação aí no teu dia-a-dia. Se não consegues dizer não, qual é a ideia que tu estás a querer alcançar? Qual é a tua obsessão? Qual é a ideia fixa que tu tens, o qual estás a exigir de ti, tanto para alcançar? 5. Insatisfação. Quando não gostamos da vida como ela é, não gostamos da vida que temos agora, quando nós temos esta ideia entre aquilo que eu tenho, aquilo que eu vivo, aquilo que está a acontecer agora e a ideia que eu tenho de que a vida precisa ser, quando elas estão muito diferentes, a insatisfação vai surgir. Quando eu não sei viver a vida, a insatisfação vai surgir. E é daí que surgem os vícios, os transtornos, transtorno da alimentação, transtorno alimentar, transtorno do sono, transtornos, todo o tipo de transtornos, todo o tipo de vícios surgem desta insatisfação, desta vontade de nos satisfazermos, desta ganância, porque insatisfação demonstra que nós estamos gananciosos, queremos algo mais na nossa vida. Por isso, olha se estás a sentir-te insatisfeita. 6. Não gostares de te ver ao espelho. Eu sei que disseram que quem não gosta de se ver ao espelho é porque não se aceita tal como ela é e que não tem autoestima e não tem amor próprio. E a gente depois vamos falar sobre isso. Mas posso-te dizer que essa forma de ver é tão julgamento como o tu não gostares de ti. O facto de aceitares ou não aceitares, o facto de estares a olhar-te ao espelho e não gostares de quem és, simplesmente tem a ver com o julgamento que existe em relação à vida que tens e com a fixação da ideia da vida que deverias ter. Na exigência que tens de uma vida completamente diferente daquela que tens. É isso que não te faz gostar de te ver ao espelho. Precisas de trazer essa ideia, ou melhor, precisas de olhar, observar porque é que tens essa ideia e precisas de viver no que é a vida, viver realmente. Precisas de colocar no que é a vida neste momento. Sem ideias do que deverias ser, do que deverias pesar, do que deverias ser o nariz, a cara, o corpo, deveria ter isto ou aquilo ou o outro. Todas essas exigências, todos esses deveres, toda essa carga, todo esse peso, só te vai cada vez afastar de ti mesma e que cada vez te vais odiar mais. 7. Pensar positivo. Pensar positivo é mais uma vez, uma forma de julgamento. Eu forço-me a pensar positivo, eu forço-me a estar positiva,
Eu forço para ser uma pessoa positiva, então rejeito tudo o que é negativo, tudo o que é mau, tudo o que é tóxico, tudo o que é de alguma forma vista dentro daquela ideia como algo ruim, algo mau, eu afasto. Só que aquilo que eu afasto vai ganhando força e vai-se mostrando e vai-se expressando na tua vida cada vez mais. E agora depois tu dizes assim, Carla, mas o pensar positivo não tem a ver com a lei da atração. A lei da atração tem que ser muito bem compreendida, observada por ti. Observa, sempre que pensas positivo, isso que tu pensas realmente acontece. Carla, acontece às vezes? Às vezes. Mas a questão não tem a ver que tu penses positivo ou penses negativo. Pensar é pensar. O pensamento por si, ele não é nem negativo, nem positivo. Isso tem a ver com uma ideia. Lá está, mais uma vez, tu tentas encaixar nessa ideia, nessa obsessão, nessa exigência para com a vida. 8. Esforçar-te a fazer algo. Ora, se tu estás a ser exigente, o esforço vai lá estar. O esforço vai aparecer. Vê muitas vezes, e isso tu vês, as pessoas estão a trabalhar e elas ficam a dizer, quando me reformar eu vou. Uma ideia. Quando formar eu vou passear, vou fazer, vou acontecer, vou isto, vou outro. É uma ideia. E a pessoa esforça-se a vida inteira esperando alcançar aquele ideal, aquela ideia fixa de um dia reformar-se e poder ter tempo para tudo. Muitas vezes a pessoa chega nessa altura, já não tem disposição, os hábitos já estão muito vinculados, já está tudo muito rígido na vida. A pessoa muitas vezes já nem saúde tem, porque gastou a saúde, a sua energia, esforçando-se para alcançar aquele momento. Para quê? E agora tu perguntas, Carla, então mas temos de nos esforçar para as coisas que queremos. Não, tu podes fazer o que queres. Mas não precisas te esforçar. Aliás, eu acredito que cada vez que há esforço é porque aquilo que a gente quer tem a ver só simplesmente com uma ideia. Tem a ver com um ideal. Tem a ver com uma criação nossa e que nós queremos alcançar. No fundo, esse esforço todo é nada mais, nada menos do que uma fuga de nós mesmos. A gente está a fugir de ver a vida como ela é. 9. Rejeitar as pessoas que nos fazem mal, as pessoas tóxicas, as pessoas más. Isto vai dar a mesma ideia do pensamento positivo. É exatamente o mesmo. E se tu reparares, isto é um hábito na nossa vida. Não é de agora. Isto já vem lá de trás. Isto é uma estrutura, é um passado que está incrustado em nós. Tudo o que é mau a gente afasta. Tudo o que é mau a gente foge. Tudo o que é mau a gente evita. E a gente faz a mesma coisa com as outras pessoas. Se aquelas pessoas não encaixam na minha estrutura ideal, nas minhas opiniões, nos meus pensamentos, se elas não encaixam, se eu não as aceito, então eu a rejeito. E se eu a rejeito, eu afasto. Já deste conta que muitas vezes estás com uma pessoa, essa pessoa é incrível, é tua amiga, tu daste muito bem com ela, é aquela pessoa com quem tu estás e de repente aquela pessoa faz algo, diz algo, tem um comportamento qualquer que tu não gostas, então afastas porque aquela pessoa, porque ela não sabe ser amiga, porque... Tudo isto simplesmente tem a ver com reatividade, com essa questão de julgamento. Simplesmente isso. Se tu gostasses verdadeiramente daquela pessoa, se gostasses, fosse verdade que esse teu sentir, essa tua amizade, esse teu amor fosse verdadeiro, tu ias entrar nesse processo de julgamento. Ou esse
A tua amizade é seletiva, é consoante, as pessoas concordam ou não concordam contigo, ou fazem ou não fazem exatamente aquilo que tu queres. E isto tem tudo a ver com a exigência, com as tuas ideias fixas, com a tua obsessão, a tua ideia de que a vida é assim, só. 10. Falar de quem não está presente. Oh, Carla, eu não posso falar. Mas se calhar estás a falar sobre as pessoas, falar mal das pessoas que não estão presentes. Não, falar. A pessoa não está presente, não. Para que é que vais perder o teu tempo a falar bem ou mal de uma pessoa que não está presente? Se tu analisares as tuas conversas, e atenção que eu tive que observar e tenho que estar constantemente nessa observação quando estou a falar. Nós esquecemos quando estamos a falar. Nós esquecemos. Quando estamos na conversa com outra pessoa, nós não ouvimos o que dizemos. Muitas vezes, só para deitar a conversa fora, desperdiçar o nosso tempo, andamos a falar de pessoas que nem estão presentes. Andamos a falar da vida de outras pessoas que estão a viver a sua vida e elas nem estão presentes. Independentemente de falares bem ou falares mal, não interessa. Falar bem ou falar mal aqui não é a questão. Que a questão é de falares de alguém que não está presente. Quando estamos a idealizar uma vida, quando estamos exigentes com a vida, a tendência de acontecer isto, de entrarmos neste processo de argumentação, de conversa sobre a vida dos outros ou sobre o que os outros disseram, é uma constante. Observa-te para este sinal de alerta. Observa, ouve aquilo que tu dizes. Ouve aquilo que falas. E tu vais ver que acontece mais do que tu se calhar pensas. Aqui te deixo estes 10 sinais de alerta para que vejas, observes se eles estão presentes na tua vida. E devem estar presentes como estão presentes na minha, porque estes 10 são hábitos muito enraizados no nosso sistema. Nós achamos que eles são normais. E então nem os questionamos, nem os observamos e porquê é que os fazemos, ok? Por isso, olha para eles, dá conta deles e vê o quanto estás a ser exigente para alcançares uma ideia de vida que tu achas que é a ideal, uma ideia que estás a adorar e nem te dás conta disso. Espero que tenhas gostado deste vídeo e se gostaste e ainda não te subscreveste, subscreve-te e até ao próximo vídeo.